E hoje, inclusive, eu peço licença, porque talvez eu vou falar algumas palavras duras. E aí quem é pai, quem é mãe vai me entender. O pai, pelo amor, às vezes ele fala palavras duras, né? A mãe fala palavras duras, não porque ela quer o mal, mas exatamente porque ela quer o bem dos seus filhos. Então, hoje pode ser que a gente tenha algumas palavras duras, mas receba isso como sendo palavras do Senhor. Não são palavras minhas, são palavras do próprio Jesus. Bom, nós começamos essa série Discurso do Rei há cerca de 5 meses. Nós já estamos terminando a série, hoje é o penúltimo sermão dessa série. O pastor João ainda vai encerrar com uma mensagem. E nós vamos falar hoje sobre decisão. Eu queria muito que vocês todos prestassem muita atenção a isso que vai ser dito aqui hoje. Existem poucos momentos na vida que carregam um peso tão grande quanto aqueles que nós temos que tomar alguma decisão. Por exemplo, a gente pode pensar na decisão de um casal. Olha, nós vamos nos casar. Ou então alguém, por exemplo, que está fechando o contrato, por exemplo, de compra da sua casa, do seu apartamento, né? Alguém, por exemplo, que está decidindo sobre a sua profissão. Ou alguém que, por exemplo, está mudando de profissão, alguém mais velho, né, na sua meia-idade, que de repente fala, não estou indo bem mais com essa profissão, eu gostaria de mudar. Essas são decisões importantes, que elas vão ter efeitos em nossas vidas durante vários anos, durante várias décadas, né? Agora imagine vocês uma decisão que ela não apenas influencia o seu futuro nesta vida, mas ela determina o seu destino eterno. E é exatamente isso que Jesus coloca diante de nós no texto que nós vamos ler hoje. Se você já quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 7, dos versos 13 a 27. E essa escolha não é uma escolha simples, uma escolha opcional, uma escolha para você simplesmente mudar de vida ou ter uma melhoria de vida. Essa escolha, essa decisão que você tem que tomar, ela trata de vida e morte eterna. Ela trata de céu e de inferno. Ela trata da sua comunhão eterna com Deus ou da sua separação eterna de Deus. Para nós entendermos bem essa conclusão do Sermão da Montanha, eu só gostaria antes de recapitular o que nós vimos, né, até agora, desde Mateus 5, né, até Mateus 7, versículo 12. Jesus fala para nós sobre as bem-aventuranças, no capítulo 5, dos versos 1 a 12. Ele vai descrever para nós qual é o caráter dos bem-aventurados. As pessoas que são pobres de espírito, mansos, misericordiosos, puros de coração, pacificadores, e quais são as bênçãos reservadas a essas pessoas. Jesus vai falar para nós sobre a identidade e influência dos discípulos. Os discípulos são chamados para ser sal da terra e luz do mundo, influenciando a sociedade com sua vida e com suas obras. Jesus nos falou sobre a verdadeira justiça do reino, em Mateus 5, dos versos 17 a 48. Jesus, ele não apenas fala sobre a lei, Jesus aprofunda a lei. Se você puder pensar como se fosse nas Olimpíadas, quando o atleta pede para subir o sarrafo. Jesus não estava apenas explicando a lei, ele estava aumentando o nível de exigência. Ele mostra que o reino, ele exige uma justiça maior que a dos fariseus, alcançando o coração e não apenas o comportamento externo. Jesus nos falou sobre as práticas espirituais autênticas. No capítulo 6, os versos 1 a 18, Jesus condena a religiosidade hipócrita e ele ensina a verdadeira motivação para esmolas, para a oração e para o jejum. Tudo tem que ser feito para Deus, não para os homens.
Em Mateus 6, 19 a 34, Jesus nos ensinou a colocarmos a nossa confiança em Deus e as nossas prioridades no reino de Deus. O discípulo, ele deve juntar tesouros no céu, servir a Deus e não as riquezas. Ele não deve andar ansioso, mas ele deve buscar primeiro o reino e confiar na provisão divina. Por fim, no capítulo 7, dos versos 1 a 12, Jesus alerta contra o julgamento hipócrita, incentiva que nós busquemos a Deus com perseverança e conclui com uma regra de ouro. Portanto, tudo que vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Capítulo 7, versículo 12. Após apresentar, então, esse padrão de vida exigente e contracultural, Jesus conclui, então, o sermão com uma série de advertências, que é o que nós veremos agora. E a conclusão de Jesus, por isso eu disse que talvez minhas palavras possam ser um pouco duras, é porque as próprias palavras de Jesus, a própria forma como ele conclui esse sermão, não é uma forma suave, mas ele faz um apelo, talvez o maior apelo que nós já tenhamos ouvido em toda a história, é um apelo direto. E ele vai dividir essa multidão que estava ouvindo no monte em dois grupos. Os que entram e os que não entram no reino dos céus. Os que dão bons frutos e os que dão frutos maus. Jesus vai dividir entre os que ouvem e obedecem e aqueles que só ouvem, mas não obedecem. Jesus vai mostrar que existem aqueles que permanecem firmes e aqueles que vão cair em ruína. E aí ele vai fazer isso mostrando, então, 4 contrastes, que é o que nós vamos trabalhar nesse sermão hoje. Ele vai falar sobre as 2 portas e os 2 caminhos, nos versos 13 a 14, que é onde ele mostra para nós que nós precisamos tomar uma decisão. Nos versículos 15 a 20, Jesus vai mostrar que existem 2 tipos de profeta, 2 tipos de árvores ou 2 tipos de frutos, onde ele mostra que no caminho nós precisamos ter discernimento. Talvez uma das partes que mais vai impactar, pelo menos foi o que mais me impactou durante todos esses dias, os 2 tipos de discípulos. Tá? E aí nós temos o auto-engano, o nosso coração nos enganando. E por fim, Jesus vai falar então sobre os 2 fundamentos, sobre a areia e sobre a rocha. Esses 4 contrastes, eles vão funcionar para nós como se fossem espelhos, em que nós colocamos diante de nós e nós vamos testar a nossa fé. Eles revelam quem realmente nós somos diante de Deus. E o que vai tornar essa passagem tão impactante é que ela foi dita não para ateus declarados ou para inimigos, mas para pessoas religiosas que estavam ouvindo o próprio Filho de Deus pregar. Poderiam haver ali ateus, poderiam haver pessoas que não criam no Cristo, mas grande parte das pessoas que estavam ali eram discípulos, eram pessoas que já estavam acostumados a andar atrás de Jesus, e mesmo assim Jesus lhes dirige duras palavras. Ou seja, o perigo não está apenas lá fora, ele também está dentro da comunidade religiosa. Na nossa cultura religiosa brasileira, nós temos aquela ideia, a tendência de que nós temos que aceitar a Jesus. Entenda, irmãos, eu não estou falando contra esse termo. Só que aceitar Jesus, ele não é suficiente. Aceitar Jesus, na verdade, tem que implicar em mudança de vida, tem que implicar em obediência prática, em perseverança. Muitos vão confundir uma decisão emocional, no final de uma mensagem linda, maravilhosa, cânticos maravilhosos, e naquela emoção, eu, com a minha boca, aceito Jesus. Jesus vai destruir essa segurança que as pessoas têm, que simplesmente falar, olha, Senhor, eu te aceito. Ele vai destruir essa segurança.
ele vai mostrar que o reino dos céus não é apenas para quem chama ele de Senhor, mas para quem vive como servo, para quem lhe obedece. Então, irmãos, ao longo desse sermão, eu quero te convidar a olhar para cada um desses 4 contrastes, olhar para a sua vida, para o seu coração, entender esses 4 contrastes como se fossem espelhos, que mostram para você quem realmente é você, que caminho você está tomando, que porta você está entrando. No final, nós vamos perceber que essa decisão, ela vai definir e ela vai selar o nosso destino. Pode parecer que essa mensagem seja uma mensagem evangelística, e realmente ela é. Ela não é só para os crentes. Eu espero que outras pessoas sejam abençoadas por essa mensagem. Mas o que nos torna tão interessante é que essa mensagem, apesar de evangelística, ela também é para os crentes, ou para aqueles que se acham crentes. Então nós vamos ler capítulo 7, dos versos 13 a 27. Assim diz a palavra do Senhor: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos o que encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te peço, Deus, que nesse dia o Senhor coloque ouvidos atentos aos meus irmãos. Pai, que meus irmãos e eu mesmo, nós possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, Pai. E nós, ó Deus, possamos tomar decisões. Tomar uma decisão que é a decisão que mais importa, que é a decisão que vai selar o nosso destino final, Pai. Que nós possamos, ó Deus, se necessário, mudar de rota. Que o Senhor fale ao teu povo, Pai. Que não sejam aqui as minhas palavras, mas a palavra do próprio Deus que se tornou homem e viveu entre nós. Nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, o primeiro ponto, dos 4 pontos que nós temos, o primeiro ponto é uma decisão. Não é? O texto diz o seguinte, então, repetindo aqui os versículos 13 e 14, vai dizer o seguinte: entrem pela porta estreita.
Jesus já está falando para você tomar uma decisão. Olha, entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é um chamado, é um imperativo. Jesus está falando assim, olha, entre nessa porta. Uma coisa muito importante nós entendermos é o seguinte: nós precisamos hoje tomar a decisão de entrar por essa porta. Se você não tomou a decisão de entrar por essa porta, você já está no caminho errado. Não existe aqui um meio termo. Para entrar na porta estreita, você tem que procurar. É uma busca intencional. Você tem que tomar a decisão de entrar na porta estreita. Se você não toma essa decisão, a decisão já está tomada. Você não procurou a porta estreita. Ninguém nasce no caminho estreito por herança familiar, por tradição religiosa ou porque foi batizado quando criança. É preciso que a gente responda pessoalmente ao chamado que Cristo nos faz. E notem que aqui ele não está sendo bonzinho, falando, gente, observe a porta estreita, admirem a porta, ou pensem a respeito da porta estreita. Quem sabe um dia vocês... Tá? Não, ele é enfático, ele diz o seguinte, entrem na porta estreita. E esse chamado de Jesus a nós, ele exige uma ação que é imediata. Esse chamado vai indicar um ato decisivo, não algo que nós possamos empurrar com a barriga para o futuro. É uma decisão que todos nós, mesmo os crentes e fiéis, nós precisamos tomar hoje. Nós precisamos todos os dias tomar a decisão de entrar pela porta estreita. A entrada pela porta estreita, ela vai ser individual e intencional. Não é porque eu tomei a decisão de entrar pela porta estreita que a Sofia também vai entrar. Essa decisão é minha. O que eu preciso fazer pela Sofia é mostrar para ela que ela também precisa tomar essa decisão. O que você precisa fazer hoje é tomar essa decisão. Olha, eu preciso entrar pela porta estreita. E eu não consigo levar outras pessoas. A porta estreita ela é interessante, porque a porta estreita, hoje eu fui, tem uma passagenzinha ali, vocês podem ver ali, atrás daquela madeira, vocês vejam que aquela entradinha é estreita. E eu, com um pouquinho mais de peso, eu não consigo passar facilmente naquela entrada estreita. Eu preciso me virar, murchar a barriga, e aí eu consigo passar. A porta estreita não permite que você entre com as suas bagagens mundanas. Você tem que largar tudo para trás. Então você tem que decidir entrar por essa porta e você precisa largar a sua carga para trás. Você não pode entrar com seu orgulho, você não pode entrar com a sua justiça própria, você não pode entrar com seus pecados acariciados, aqueles pecados que você gosta. Você não pode entrar com seus ídolos secretos. Você tem que deixar tudo para trás, porque a porta é estreita. Ela não permite que você entre com essa bagagem. Ela é estreita porque ela demanda arrependimento real e fé somente em Cristo. Não é que essa porta e esse caminho eles sejam difíceis por um simples capricho. Vai ser difícil, vai ser mais legal, por ser difícil. Não, não é isso. É porque o pecado ele é muito volumoso. O pecado nos enche, é uma bagagem muito grande. Nós precisamos deixar isso para trás para entrarmos por essa porta estreita. É preciso abandonar o pecado e isso só acontece pela obra regeneradora do Espírito Santo. Gente, isso é muito importante hoje. Não é uma decisão eu quero ser perfeito. Eu quero não pecar. Não é uma decisão. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Se você tomar essa decisão hoje, amanhã você está pecando. A diferença é um coração regenerado pelo Espírito Santo. Essa é a chave. Depois da porta, você escolheu atravessar a porta, existe um caminho.
E esse caminho também ele é apertado. E a palavra no grego, que foi traduzido como apertado, ela vai indicar o seguinte: pressionado, comprimido, tribulação. Então, esse caminho apertado é um caminho de dificuldades, é um caminho de tribulação. Então, percebam que não está sendo prometido a nós: olha, você escolhe a porta estreita, e uma vez que você entrou por ela, vai estar tudo fácil. Não. Na verdade, talvez o caminho espaçoso é que seja mais fácil. Quando você toma a decisão de entrar pela porta estreita e tomar o caminho estreito, o caminho é difícil. Seguir a Cristo vai implicar em nós negarmos a nós mesmos, como está lá em Mateus 16, 24, em carregar a cruz, em sofrer perseguição, em viver contra a corrente da cultura. E aí eu gostaria de colocar uma coisa para todos nós. Se, por exemplo, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, se as pessoas não veem diferença entre você e elas, pode ser que você seja parte delas. Se você fala como essas outras pessoas, se você se veste como essas outras pessoas, se você ouve o que essas outras pessoas ouvem, talvez você faça parte desse outro grupo. Esse caminho, ele é apertado porque ele vai exigir perseverança, disciplina espiritual e vai depender de constante dependência do Espírito Santo. Ele não é um passeio turístico, é uma peregrinação que vai ter lutas, renúncias e vitórias. A porta larga é interessante porque no final do versículo 14, Jesus fala da porta estreita e fala: são poucos os que a encontram. O verbo encontrar, ele vai ser precedido, evidentemente. Se você encontra, quer dizer que você teve uma busca intencional, você buscou por essa porta e buscou entrar por essa porta, né? Já a porta larga e o caminho largo não dependem disso, né? A porta larga ela é fácil de encontrar e de atravessar, não tem nenhuma dificuldade. Em contraste com a porta estreita, a porta larga ela é inclusiva de tudo. Ela permite orgulho, pecado, autossuficiência, religiosidade vazia. Metaforicamente falando, ela representa a entrada para um modo de vida que não impõe restrições morais e restrições éticas significativas. O caminho espaçoso ele é confortável porque ele não exige arrependimento, ele não confronta o seu pecado, ele não exige submissão a Cristo. E por isso esse caminho é tão mais fácil. Irmãos, vir à igreja não significa que você está no caminho estreito. Você pode estar só seguindo a multidão. Você está no caminho largo e achando que está no caminho estreito. Ler a Bíblia não significa que você está no caminho estreito. Precisa muito mais do que isso. Quais são os destinos que esses caminhos vão nos levar, como Jesus disse aqui? O caminho estreito ele vai levar à vida, né? Não apenas a vida eterna, mas uma vida que começa desde já, né? Uma qualidade plena de vida, comunhão eterna com Deus. Quando eu estou falando qualidade, de novo, não é ausência de problemas, não é ausência de tribulações. Lembrem que o caminho estreito vai nos levar a isso. Mas a qualidade é porque você está cada vez mais próximo de Deus. O caminho largo, ele vai nos levar à perdição, à ruína eterna, separação definitiva de Deus, um sofrimento consciente e sem fim, conforme está lá em Mateus 25, versículo 46. Jesus ele vai ser direto aqui, ele está falando assim: olha, um caminho estreito vai te levar à vida, o caminho largo vai te levar à perdição. Entre pela porta estreita. É interessante também que Jesus, ele contrasta aqui duas multidões, porque quando nós pensamos em caminho largo e caminho estreito, o que dá para imaginar é que o caminho largo dá para passar muita gente, e o caminho estreito, talvez uma pessoa de cada vez, né? É mais difícil, é mais restrito.
Então, o que choca nesse texto é que Jesus não diz que a maioria está no caminho estreito, né? Não, ele afirma que muitos entram pela porta larga, poucos encontram a porta estreita. Jesus aqui, gente, ele não está fazendo determinando, falando, olha, estatisticamente, tá? Tantas pessoas vão conseguir entrar pela porta estreita. Não, isso aqui é uma confirmação. É uma confirmação que poucas pessoas entram pela porta estreita. Ela é uma escolha realística. A maioria das pessoas não fará a escolha difícil e deliberada que esse caminho exige. Muitas vezes porque as pessoas não tomam essa decisão. Elas estão achando que estão no caminho estreito. E essas pessoas não tomaram essa decisão de passar pela porta estreita. Na Bíblia, nós temos alguns relatos. Por exemplo, nos dias de Noé, apenas 8 foram salvos. No deserto, de toda a geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. São poucos. A salvação sempre foi contra a corrente, né? Sempre foi um caminho diferente do caminho da manada. É um caminho contracultural. O caminho de Deus nunca foi o caminho das massas, o caminho das manadas. Ele é um caminho diferente. Vocês podem imaginar, por exemplo, essa questão da decisão, tá? Por exemplo, alguém que tenha sedentarismo, né? Uma pessoa que não gosta de praticar exercício, tá? Essa pessoa, ela não tomou decisão nenhuma, mas ela já está no caminho largo, tá? Não faz exercício, não tem uma dieta adequada, né? Essa pessoa está no caminho largo. Mas um belo dia, essa pessoa tem um clique e fala, opa, esse caminho que eu estou seguindo, ele vai me levar à morte. Vou morrer mais cedo, vou ter um infarto, né, vou ter algum problema de saúde grave, simplesmente porque eu não fiz uma escolha. Até que, de repente, essa pessoa escolhe mudar de caminho e fala assim, olha, não, eu vou tomar uma escolha hoje, uma decisão, que é o seguinte, eu vou começar a praticar exercícios físicos. Eu vou começar a me alimentar melhor. E essa escolha, essa decisão, né? Pelo menos nós temos vários médicos aqui, o que a gente entende é, se uma pessoa pratica exercícios físicos, se uma pessoa ela tem uma dieta balanceada, adequada em nutrientes, provavelmente essa pessoa vai viver mais. Essa decisão que Jesus está falando é uma decisão muito maior do que isso. Ela está selando a vida ou a morte eterna. Mas nós temos um exemplo aqui nessa questão do sedentarismo. E aí, meus irmãos, a pergunta que fica para vocês é, você já entrou por essa porta estreita? Você já tomou essa decisão? Hoje, você tomou essa decisão? Eu tenho que entrar pela porta estreita? E aí, de novo, não é se você vem à igreja, não é se você lê a Bíblia, não é se você ouve pregações no YouTube, não é isso. Eu pergunto se já houve um momento de arrependimento real com o Senhor. Um momento de decisão, falar, Senhor, eu quero passar por essa porta estreita e eu quero deixar toda a minha bagagem para trás. A minha decisão hoje é pelo Senhor. Essa decisão tem que ser uma decisão urgente, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Essa decisão tem que ser hoje, essa decisão tem que ser agora. E aí, de novo, Jesus não estava falando só para pessoas que não conheciam, Jesus estava falando para discípulos. Jesus pede para eles tomarem essa decisão. Essa decisão, ela vai precisar que nós tenhamos perseverança, porque a vida cristã não é apenas sobre entrar, não é só entrar na porta estreita. A decisão é entrar na porta estreita e continuar caminhando pelo caminho estreito. É uma decisão de vida. Você tem que mudar a sua vida. Mude a rota. Mude o rumo da sua vida. Se você já entrou nessa porta, se você já escolheu, tomou a decisão de entrar por essa porta, glória a Deus por isso. Agora é hora de você ajudar outras pessoas. É nisso que consiste o evangelismo. É nós identificarmos as pessoas que ainda não escolheram essa porta estreita e nós ajudarmos essas pessoas a encontrar esse caminho. E mostrar a porta estreita e o caminho estreito são Cristo. Jesus mesmo falou, eu sou o caminho.
É Jesus, é o Cristo, o caminho, essa porta estreita que nos leva para a vida eterna. O segundo ponto que Jesus vai falar é sobre discernimento. E aí ele vai falar sobre 2 tipos de profetas, 2 tipos de árvores, 2 tipos de frutos. E o texto de Mateus, dos versículos 15 a 20, vai dizer o seguinte: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, pela segunda vez Jesus está falando, assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Jesus aqui, novamente, ele não está suavizando as palavras, ele fala assim, olha, cuidado. Cuidado é como se fosse um chamado para um estado de vigilância. Olha, você não pode descansar, toma cuidado. Fica vigilante, fica esperto. Ele indica uma ação contínua. Tá? Não é simplesmente eu desperto e dou uma olhadinha para o lado. Não, é o tempo todo vigiando. No reino animal tem muito disso. Às vezes, os animais que são as presas, né, eles ficam em vigilância constante. Tem um bichinho aqui que eu não me lembro o nome agora, mas vive no deserto, que de vez em quando um deles fica em pé. É até bonitinho. Ele fica em pé, fica olhando. Como é que chama? Suricato. Boa, é isso mesmo. O suricato, aí ele dá uma olhadinha, fica olhando e tal, e aí ele abaixa. De repente ele levanta de novo, dá uma olhadinha e abaixa. Ele está em constante vigilância, por quê? Por conta dos predadores. Né? Ao longo da história bíblica, nós tivemos vários falsos profetas, isso sempre foi um problema. A grande questão é que os falsos profetas, eles não aparecem como falsos profetas. O lobo aqui, ele não aparece como lobo, mas ele aparece disfarçado de ovelha. E o que significa esse disfarçado de ovelha? O disfarçado de ovelha é o seguinte: ele vai conversar, ele vai ter um dialeto evangélico, ele vai usar expressões evangélicas, ele vai usar músicas evangélicas, vai escutar músicas evangélicas, ele vai falar em nome de Jesus, mas ele é um lobo voraz, né? Por dentro, então, Jesus está falando que esses falsos profetas que vêm em roupas de ovelhas, disfarçados como ovelhas, eles, na verdade, são lobos vorazes, eles são predadores famintos, e o objetivo deles não é o bem das ovelhas, mas é o próprio benefício. Eles querem poder, querem dinheiro, reconhecimento, satisfação pessoal. E aí Jesus nos dá a forma, como é que nós evitamos isso. Como é que a gente faz como suricato? O suricato de vez em quando dá uma olhadinha para ver se não tem predadores. Qual que foi a receita que Jesus nos deu? Olhe os frutos. Olhe os frutos. Jesus, então, ele vai oferecer esse critério objetivo. Pelos frutos, vocês o conhecerão. Meus irmãos, é muito importante que nós vejamos os frutos. Não é fruto, não é uma coisa que, por exemplo, você me conhece hoje e amanhã você já sabe quais são os frutos do Rodrigo. Não. Você tem que me acompanhar. Quando nós estamos falando de fruto, nós estamos falando aqui de algo que é contínuo, é o meu costume, é a minha essência. Não é algo que de repente eu faça de bom, mas não, a minha essência, regenerado pelo Espírito Santo, é que eu produza bons frutos. Não é uma decisão minha. Se o Rodrigo não foi regenerado pelo Espírito Santo, eu posso tomar uma decisão hoje e falar assim, olha, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero falar de Jesus, eu quero tocar no louvor. Foi uma decisão minha. Tá? Mas, de repente, como eu não fui regenerado pelo Espírito Santo, essa máscara vai cair, esse disfarce vai cair diante dos olhos de vocês. O que não cai é aquela pessoa que, na verdade, foi regenerada pelo Espírito Santo. Aí sim, essa pessoa
Não é que essa pessoa não possa, no caminho estreito, nós podemos de vez em quando dar uma caída, mas o Senhor vai nos levantar. O que eu estou falando não é isso, o que eu estou falando é de essência de vida. Na essência, essa pessoa, ela não produz bons frutos. E Jesus vai usar aqui uma metáfora agrícola, que é o seguinte, olha, não pode, por exemplo, uma goiabeira produzir uma manga. Não pode, por exemplo, um pé de manga produzir abacaxi. Não existe, não é possível. É a essência. A essência do pé de manga é produzir manga. Não dá para sair outro fruto. Um cachorro só pode ter como filhote outro cachorro. Ele não pode ter um gato como filhote. Esses são os frutos. E Jesus está alertando. Olha, você tem que ficar de olho aos frutos desse profeta. O profeta aqui, gente, não é só aquela pessoa que vai falar sobre o futuro, como a gente às vezes imagina os profetas. Não, é quem fala em nome de Deus. São os pastores aqui, professores, são as pessoas que pregam. São essas pessoas que Jesus está alertando. E nós devemos ficar de olho nesses frutos. Os frutos não vão ser, por exemplo, se a pessoa é carismática, se a pessoa é popular, quantos membros tem na igreja dela. Nossa, aquela igreja é lotada, aquele pastor. Não é isso. Não são os resultados rápidos. Tá? Fruto na Bíblia vai ser doutrina correta, caráter transformado, obras coerentes, impacto edificante. Isso são frutos. A natureza da árvore, então, ela vai determinar o seu fruto. Isso significa que o problema dos falsos profetas não é apenas comportamental, mas de natureza. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que é a historinha lá do sapo e do escorpião. Eu sempre conto essa historinha, talvez vocês já tenham ouvido falar dela. Mas a historinha do sapo e do escorpião é o seguinte: começou uma chuva grande, o escorpião decidiu que ele tinha que atravessar o rio, mas ele evidentemente não sabia nadar, ele ia morrer afogado, tá? E aí ele vê um sapo chegando à margem do rio. E aí ele conversa com o sapo e fala o seguinte: olha, me dá uma carona, deixa eu subir nas suas costas, você vai nadando, eu vou nas suas costas, e a gente atravessa o rio. Aí o sapo faz uma pergunta inteligente: mas peraí, como é que você me garante que você não vai me dar uma picada e eu vou morrer? Aí o escorpião, inteligentemente, fala com ele, fala assim: olha, se eu te picar, eu vou te matar, se você morrer, eu vou morrer afogado junto. Aí o sapo pensa e fala assim: realmente, né? E aí eles começam aquela viagem para atravessar o rio. No meio do rio, o que o escorpião faz? Pica o sapo. E aí o sapo começa lá a morrer, né? E aí, de repente, ele vira para o escorpião e fala assim: mas por que você me picou? Ele falou: me desculpa, essa é a minha essência. Essa é a minha natureza. Escorpião pica. Irmãos, falsos profetas não dão bons frutos. Jesus então nos alerta: fiquem de olho nos frutos. Pelos frutos vocês o conhecerão. Nós precisamos ter discernimento constante. Não basta avaliar o líder pelo sermão mais recente. É preciso observar o seu caráter, a sua conduta e o impacto ao longo do tempo. Aqui eu estou falando de líderes, mas qualquer pessoa que se diz cristã, né, você tem que acompanhar o caráter dessa pessoa. A gente precisa fazer um exame pessoal e se perguntar: os meus frutos têm apontado para Cristo? Ou esses frutos eles apontam para mim mesmo? Eu estou produzindo fruto do Espírito ou estou produzindo fruto da carne? Essa é a pergunta que fica para nós. Se o ponto 2 ele vai nos alertar contra os falsos profetas, o próximo ponto, que para mim é um ponto-chave desse sermão de hoje, ele nos alerta contra o perigo que é ainda mais sutil, que é o auto-engano. Não é apenas agora ser enganado por falsos profetas, por outras pessoas, mas é o seu coração te enganando. Irmãos, isso aqui nós temos que orar muito a Deus. É só o Senhor mesmo para mostrar esse auto-engano para nós.
E aí os versos 7, dos versículos 21 a 23, vão dizer o seguinte: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui Jesus, então, ele muda o foco. O foco que antes era externo, passa a ser um foco interno, né? Ele aponta para dentro. Essa passagem, ela é muito importante, porque ela diz o seguinte: você pode ter uma linguagem cristã, aparência de cristão, parece muito com a anterior, né? O lobo em pele de ovelha, né? Então você tem uma linguagem cristã, você se parece um cristão, você anda como cristão, e você está no caminho errado, você está perdido. Isso é chocante, porque aí vem a pergunta, Senhor, será que eu estou no caminho certo? É? O grande problema aqui, meus irmãos, é a declaração apenas verbal, né? Essas pessoas chamam Jesus de Senhor, e aí elas ainda repetem, elas não falam Senhor apenas uma vez, elas falam Senhor, Senhor. Que na cultura judaica, Jesus estava demonstrando isso, a repetição de um nome indica uma intensidade, uma intimidade. Então essas pessoas queriam demonstrar intimidade com Jesus. Ou seja, ele não é um chamado frio, né, mas um chamado fervoroso. E aí Jesus deixa muito claro, olha, declaração verbal, confissão verbal, não é isso que salva. Romanos 10:9 vai falar sobre o confessar com a boca e crer no coração. Não é apenas confessar. Se você ler Romanos 10:9, vai dizer, se confessares com a boca e crer de todo o coração, será salvo. Não basta confessar. A boca pode dizer Senhor, enquanto o coração ele continua entronizando o próprio eu. E aí é interessante, porque essas pessoas que se aproximam de Jesus e chamam Senhor, Senhor, elas têm um currículo muito interessante, né? O currículo dessas pessoas, olha, nós profetizamos o seu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos muitos milagres. O que você espera de uma pessoa dessa? Olha, uma pessoa que profetiza o nome de Jesus, expulsa demônio, faz milagres, essa pessoa está no caminho, né? As pessoas estavam falando de si próprias. Senhor, eu fiz isso, né? E aí é muito interessante, porque Jesus usa aqui uma palavrinha, irmãos, que o Senhor nos livre de ouvir isso, né? Aqui nós temos uma imagem escatológica do final dos tempos, que o Senhor nos livre disso, de ouvir Ele falar, eu nunca te conheci. Ele não está falando o seguinte, olha, teve um dia que eu te conheci, você foi lá na igreja, lá na Ibage. Eu te conheci lá, mas depois esqueci de você. Não, Jesus não está falando disso. Ele está falando, eu nunca te conheci. E lembre-se, quando a gente está falando de conhecimento, nós estamos falando de relacionamento. A Bíblia, quando fala conhecer, ela está falando de relacionamento. Por exemplo, Adão conheceu a Eva. A Bíblia fala, por exemplo, que José não conheceu a Maria. A Bíblia está falando de relacionamento, relacionamento íntimo. Eu nunca conheci vocês. Eu nunca tive relacionamento com vocês. Você nunca me procurou para ter um relacionamento sério. É isso que o Senhor está falando. Essas pessoas, de novo, elas estavam nas igrejas, elas tinham ministérios, elas faziam as coisas no nome de Jesus. E Jesus vira para elas e fala, eu nunca tive relacionamento com vocês. Tudo isso que vocês fizeram não tinha nada a ver comigo. Isso hoje, no contexto que nós temos, né, evangelical brasileiro, a gente tem questão de ministérios reconhecidos. Se a pessoa é uma bênção, ela tem dons espirituais, ela tem resultados visíveis. Meus irmãos, o próprio Jesus está falando.
Isso aqui não é um carimbo que sela a sua entrada no reino dos céus. Isso não é um carimbo. Jesus não nega que eles realmente fizeram essas coisas. Jesus não fala, não, vocês não fizeram isso não, vocês estão mentindo. Ele não negou. O problema não é a falsidade no ato, mas a falsidade no relacionamento. Deus pode usar até mesmo pessoas não regeneradas para cumprir os seus propósitos. Já pensaram nisso? Deus usou Balaão. E quem era Balaão? Uma pessoa não regenerada. Deus utilizou ele. Deus usou ele como ferramenta. A teologia reformada ela nos ajuda a entender que a salvação é pela graça, por meio da fé. Mas a fé verdadeira, ela produz obediência. A fé verdadeira produz obediência. Esses falsos discípulos, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eles estão confundindo. Eles confundem dons com fruto, atividade com obediência, ministério com comunhão. O que eles precisavam, na verdade, focar, eles esqueceram. Nós temos que passar por um autoexame constante da nossa vida. De novo, você precisa decidir pela porta estreita, você precisa decidir caminhar por esse caminho estreito, esse caminho que não é fácil. Quando Jesus começa essa terceira parte, ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Não é aquele que fez um dia, não é aquele que de vez em quando faz, é aquele que faz, está no presente, é contínuo, é um costume, é um hábito. A pessoa que vai entrar no reino de Deus, por hábito, ela faz a vontade de Deus. É um hábito. Por fim, quarto ponto. Jesus então vai falar sobre o destino, que é um trecho bastante conhecido de todos, que é onde nós vamos falar então da casa que foi construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. E Jesus vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Existe uma conexão com tudo que foi falado antes, né? Essa imagem, ela não fecha apenas os versículos 13 a 27, mas ela fecha todo o Sermão do Monte, né? Jesus começa com todo aquele pois, é como se fosse um portanto. Portanto, depois de tudo isso que eu falei para vocês, depois de todo esse sermão que eu preguei para vocês, né, ele diz, ou seja, à luz de tudo que foi dito, agora vai vir a síntese. Qual que é a síntese? Qual que é o caminho? Ele fala então de dois construtores, um que ouve e pratica, outro que ouve e não pratica. Irmãos, o problema não é o ouvir. O ouvir não vai te levar para o reino dos céus. As pessoas ouvem, né? Nós temos o que a gente fala que é o chamado externo, né? Nós temos o chamado interno do Espírito Santo. Contra esse a gente não consegue resistir, mas a gente tem um chamado externo. O chamado externo é, você ouve pregações, você ouve homens de Deus pregando, né? Isso é de fora. A questão não é apenas o ouvir, mas é colocar em prática. Vejam que há uma cadeia. Olha, descida, entre por essa porta estreita, ela é difícil de entrar, você vai ter que deixar muita coisa para trás. Você vai caminhar por esse caminho estreito, esse caminho também não é fácil, é um caminho apertado, difícil, de tribulação. Nesse caminho você vai encontrar falsos profetas, você vai ter que testificar, você vai ter que testar se realmente são profetas, olhando os frutos. Você vai ter que olhar o seu próprio coração,
evitando o auto-engano. E agora Jesus vem falar sobre o fundamento, né? O fundamento não basta apenas ouvir, é necessário praticar. Você tem que ouvir as palavras de Jesus, mas você tem que praticar de forma contínua. Você tem que ter uma vida de obediência, né? A grande diferença aqui, então, está no praticar. E aí Jesus diz que o homem que construiu sobre a rocha a sua casa, vejam que as intempéries do tempo, né? Veio chuva, os rios transbordaram, né? Os ventos bateram com força. Percebam que esse trecho, ele aconteceu para as duas casas, não foi diferente. A casa que estava construída na rocha, ela teve menos tribulação. Veio um vento um pouco mais fraco, né? A chuva foi um pouco mais fraca. Não, na casa que estava na areia, não, aí veio uma tempestade, os ventos foram muito fortes. Não, as intempéries do tempo foram as mesmas. Isso significa que nós, como cristãos, andando no caminho, nós vamos passar pelas mesmas tribulações. Nós vamos passar pelas mesmas coisas que as pessoas que estão fora do caminho passam. Aquelas pessoas que simplesmente construíram a casa sobre a areia, no fundamento errado, né? Elas vão sofrer as mesmas coisas que nós vamos sofrer. Tá? Jesus não está nos livrando das tribulações. Mas Jesus está dizendo, se você construiu a sua casa, a sua vida, sobre a rocha, sobre esse fundamento, e quem é o fundamento? É o próprio Cristo. Nesse caso aqui, o fundamento são as próprias palavras que o Senhor colocou aqui. Se você ouviu todas essas minhas palavras do Sermão do Monte, e você as pratica, você está construindo a sua casa sobre firme fundamento. Você está construindo a sua casa sobre a rocha. Se você ouviu tudo que eu falei, e mesmo assim, você está construindo a sua casa sobre a areia, você não prestou atenção ao que eu disse, né? Só ouviu, mas você não tomou a decisão. Você está construindo sua casa sobre a rocha. Irmãos, essa palavra é para todos nós. Essa palavra foi para mim. Antes de eu trazer essa palavra para vocês, essa palavra foi para mim. Durante toda a semana. Orando, pensando, refletindo, perguntando, Senhor, eu estou no caminho? Senhor, meu coração está me enganando. Eu estou achando que eu vou chegar no céu, eu vou chamar Senhor, Senhor, e o Senhor vai me mandar entrar e de repente o Senhor vai falar assim, olha, Rodrigo, eu nunca te conheci. Esse é o chamado que o Senhor Jesus nos traz hoje. Primeiro, se você ainda não tomou essa decisão de entrar pela porta estreita, tome essa decisão agora. Não deixe essa decisão para depois. Quando você tomar essa decisão e começar a andar pelo caminho apertado, lembre-se, esse caminho é contracultural. As pessoas vão passar para o outro lado, vão zombar de você, vão rir de você. Se você está andando achando que sua vida cristã está muito fácil, a vida cristã não é fácil, ela é marcada por tribulações. Se a sua vida está muito fácil, tome cuidado, talvez você esteja no caminho largo. É necessário a decisão de andar, tomar a porta estreita, caminhar pelo caminho estreito. É necessário que nós tomemos o cuidado que Jesus nos mostra com os falsos profetas. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com o que você lê. Cuidado com as músicas que você ouve. Tudo isso é carregado de ensino, gente. Não há nada que seja neutro. Tudo isso tem ensino. Você tem que tomar cuidado com isso. Ore para o Senhor. Senhor, eu escolho entrar por essa porta. Mas eu quero que o Senhor regenere o meu coração, porque um coração regenerado é aquele coração que vai permanecer no caminho. Não adianta a sua decisão ser, eu não quero mais pecar. O perfeccionismo aqui não vale. O que vale é um coração regenerado. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dá outro coração. Tira esse coração de pedra, regenera o meu coração. E por fim, nós precisamos entender que o fundamento da nossa fé é Cristo. As palavras que o Senhor disse, é nisso que nós precisamos confiar a nossa fé. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês
e que o Senhor nos leve por esse caminho. Embora o caminho seja estreito e difícil, o Senhor está nele junto conosco. Amém? Eu vou pedir o pastor Cristiano para fazer a oração final e nos dar a bênção apostólica. Amém, irmãos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é quem nos chama, nos alcança, e nós pedimos ao Senhor que essa obra possa se materializar em nossa vida como resposta a esse chamado. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor venha nos conduzir, para que nós possamos ser fiéis na nossa caminhada, para que nós possamos fazer as escolhas que são as escolhas de vida, e que sejamos afastados do caminho da morte por essas escolhas que são intermediadas pela obra da redenção e que o Senhor tem feito em nosso coração. Nós entregamos ao Senhor, Deus, as nossas vidas, a nossa igreja, e clamamos ao Senhor que os nossos pés possam ser mantidos firmes, os nossos passos possam ser mantidos firmes pelo caminho, porque nós ouvimos a voz do nosso pastor. E a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e o seguem. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que o ecoar da sua voz venha despertar o coração das tuas ovelhas, para seguir ao Senhor, ainda que a porta seja estreita e o caminho pareça apertado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.